Olá, queridos! Hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Vou compartilhar com vocês como que eu descobri que eu sou uma semente estelar, como que eu descobri que essa é a minha primeira vida encarnada como humana no planeta Terra. Então, todo esse processo de descobrimento, né, foi uma coisa muito louca para mim, assim, foi uma grande transformação na minha vida. E a partir desse momento que eu descobri realmente que eu sou uma semente estelar, né, que eu tive essa revelação, é que tudo mudou para mim. Então, como que foi? Foi lá em 2018, né? Nossa, quanto tempo, né, Ariana? Não faz tanto tempo assim, mas para mim parece que passou um século, porque a quantidade de coisas que aconteceram para mim foi muita coisa. Em 2018 eu estava cursando ainda uma faculdade, né? Eu estava trabalhando, estudando, enfim, estava ocupada, né, com várias coisas assim para finalizar na minha vida e tava descobrindo ainda as terapias, né? Na verdade, assim, bem no comecinho, né? Eu tinha feito um curso de Reiki até então e basicamente era isso que eu conhecia. Tipo, Reiki, sabia que existia outras técnicas aí terapêuticas, mas nem sabia, para mim era um mundo novo. Até Reiki para mim era uma coisa assim, uau. E eu sempre fui muito buscadora, né? Eu sempre gostei de conhecer várias filosofias, em conhecer várias coisas, né? E nessa época também eu estava acessando aí muitos vídeos com relação à hipnose, de regressão, de transição planetária um pouquinho também, mas bem pouquinho, bem superficial. E daí, eis que um belo dia eu vi no Facebook que ia ter um evento aqui na cidade onde eu moro. É um evento de terapias, né? Onde que seria tipo uma feira de terapias, com terapias curtas, né? E é um preço mais acessível. E daí eu falei com a minha mãe, nossa, vamos lá conhecer, né? Pra gente conhecer as terapias e tal, porque na época realmente eu não conhecia nada, gente. Sabe o que é basicamente nada? Eu não conhecia nada mesmo. E daí a minha mãe ficou animada também. E eu olhei ali, né, rapidamente, porque isso eu tinha visto num sábado à noite, o evento já era no outro dia, né, no domingo, o dia inteiro, desde manhã. Então, ali nem deu muito tempo de eu pesquisar, sabe, para eu colocar ali, assim, porque eu sempre gosto, né, de procurar informações e tal, estudar. Então, se eu tivesse mais tempo, com certeza eu já ia colocar todas as terapias ali no Google, no YouTube, ia procurar vídeos de explicação sobre o que era cada coisa. Mas realmente, como que eu vi ali muito em cima, não deu tempo de fazer nada disso. E daí eu até fiquei assim pensando, que terapia que eu vou querer fazer? Olhei ali na lista e fui pelo meu sentir, fui pela minha intuição, porque eu não conhecia mesmo, assim, eu olhei aqueles nomes ali, né, eu tipo não conhecia o que se tratava cada uma, então eu escolhi assim no sentir, olhei uma e pensei assim, nossa, isso aqui, eu não sei o que é, não sei o que vai ser, né, o que vai se tratar, mas essa daqui que eu tô sentindo. E daí, beleza. Aí no outro dia, aqui, né, em Curitiba, tava muito frio, tava bem assim gelado, né? E daí deu uma preguicinha, eu e minha mãe nos enrolamos aqui, ficamos se enrolando para ir pro evento. Aí a gente acabou chegando assim na metade da manhã, assim, ou no final da manhã, lá no evento. E ao invés da gente ir lá direto lá na inscrição e já se inscrever e já deixar reservado, porque a gente não sabia direito como funcionava, né? E daí a gente chegou lá, em vez de deixar tudo reservado, não. O que a gente foi fazer? Foi passear, né? Porque a gente nunca tinha ido lá no local, era um local que aqui em Curitiba é um local de turismo. E daí a gente foi conhecer o local, foi passear
passear, tiramos fotos, ficamos bem de boa lá. E aí quando a gente foi lá reservar a terapia, quando a gente foi marcar, aí a pessoa falou assim que não sabia se ia ter horário mais, que parecia que já estava tudo cheio. Daí eu fiquei assim, ai, né, que pena, será? Mas eu queria fazer e eu tava muito com aquele sentir que teria que ser aquela terapia, eu não queria fazer outra. E a minha mãe também não tinha visto a listagem antes, e daí ela foi na minha, né? O que eu falei ali, ela também achou que seria legal e enfim, né? Daí a gente ficou pra mesma. Só que daí, ouvindo ali a moça que estava fazendo a reserva falar, tinha um rapaz lá que ele ouviu e falou: não, deixa que eu vou perguntar se ela pode atender, né? E se não pode ser as duas juntas e tal. Daí ele foi lá perguntar e a gente ficou esperando ali naquela expectativa. Aí quando ele voltou, ele falou que já tinha perguntado, que estava tudo certo, que ela ia atender, a terapeuta ia atender minha mãe ao mesmo tempo. Aí, legal, a gente ficou feliz, né? Era o último horário. Olha só isso, né? Era o último horário que a terapeuta tinha. Aí, legal. Aí a gente chegou lá na salinha, era uma salinha assim compartilhada, né? Na verdade, era uma sala grande onde que estava acontecendo várias terapias ali ao mesmo tempo, porque era como uma feira. Aí eu e minha mãe sentamos uma do lado da outra e a terapeuta começou o processo com a minha mãe. E a terapia era como perguntas rápidas. Perguntas assim do tipo, o seu maior problema hoje, né, é tal. E daí buscando respostas ali do subconsciente. E nisso, ela foi fazendo ali com a minha mãe, e eu acompanhando o processo, e eu aqui do lado, e já cheio de caraminholas, né? Já pensando ali, já me adiantando. Pensando assim, maior problema, qual que será o meu maior problema? E tudo acontecendo ali rápido com a minha mãe, e eu pensando aqui, isso daqui pra mim acho que vai demorar, não vou conseguir fazer muito rápido não, porque eu já tava ali, né, tipo, tentando decidir qual que era o meu maior problema, que eu não sabia. E fiquei ali. Aí começou a me dar uma ansiedade, começou a me dar uma coisa diferente, assim, que tava estranho. Começou a me dar, assim, uma taquicardia, uma falta de ar, assim, enfim, né? E não era só pela ansiedade de estar respondendo aquelas perguntas ali, era uma outra coisa, mas que na hora ali eu não sabia identificar. E começou a vir aquela taquicardia, aquela falta de ar, assim, né? E daí quando chegou a minha vez de fazer o processo, eu já tava assim, bem esquisita. Já tava assim, com aquela taquicardia, falta de ar. E aí quando a terapeuta foi perguntar para mim, acho que ela já percebeu que eu tava meio assim, né? Meio esquisita, mas tudo bem, né? Ela ancorou isso. E daí, quando ela perguntou pra mim, né, o seu maior problema hoje é... E daí cuspi assim, né, saiu de mim a vida. O meu maior problema é a vida. E ao mesmo tempo que saiu essa resposta, eu já raciocinei aqui, fiquei, né, chocada, pensando assim, nossa, a vida... Mas que dramático, né? Como assim a vida? Já tava questionando. Daí eu não lembro direito como foi, mas basicamente assim, ela perguntou por quê, né? E quando ela perguntou por quê, né, a vida, aí eu caí num choro, um choro desesperado. Assim, eu acho que fora as épocas de criança, né? Eu acho que foi o choro mais desesperado, assim, que eu tive na minha vida. Foi um choro muito sentido, assim, e daí eu comecei a falar, porque eu não sou daqui, porque eu não me encaixo, né? Porque eu não consigo me encaixar nesse planeta, enfim. E daí houve dois momentos nesse processo. O primeiro momento, que foi esse momento totalmente desesperado, assim, né? Que eu acho que foi até uma limpeza, onde eu falava, né, que eu não era daqui, onde que eu tava
totalmente desesperada e que surgiram lá do íntimo do meu ser esses sentimentos que eu nem sabia que estava ali, que eram sentimentos tanto de saudade, né, como de uma frustração por não estar conseguindo se adequar de alguma forma, por não se encaixar. Então veio esses sentimentos muito fortes ali e por isso que explodiu nesse choro. E logo com esse choro, né, e com essas respostas aí que vieram, também começou a surgir uma percepção. E eu comecei a sentir, assim, como se tivessem à minha volta vários seres. E foi muito mais uma canalização do que uma clarevidência, né? Já é comunicação pelo coração. Eu vou falar mais sobre isso nos vídeos, que foi uma coisa que ali naquele momento eu ainda não sabia muito bem como funcionava, mas depois eu fui entendendo, né, através da minha abertura. E essa comunicação pelo coração, ela é baseada no sentir, e principalmente no sentir, mas também em downloads de pensamento, no saber. Você acessa ali os registros acásticos e você simplesmente sabe. Então, naquele momento, por mais que eu não visse exatamente, né, não estava ali tendo uma abertura visual, eu sabia exatamente o que estava acontecendo e eu estava sentindo tudo com uma profundidade absurda. E eu estava sentindo ali que estava todo um monte de gente, né, seres na verdade estelares em volta de mim ali, e eu ao saber que esses seres estavam ali, daí a emoção estava ainda mais forte, né? E eu falava assim: a minha família estelar tá inteira aqui, nossa, e daí eu falava o nome de um, falava o nome de outro e chorava, do tipo assim, ai, fulano, que saudade, ciclano, tava bem assim, gente, uma loucura, foi uma loucura, eu fico pensando só, né, quem tava vendo de fora acho que deve ter dado risada, né, porque tava acontecendo outras coisas ali na sala e pra mim aquele momento só existia eu ali, eu não tava vendo mais nada do que tava acontecendo em volta. Sei que deve ter gerado uma pequena comoção. Deve ter sido engraçado para quem tava vendo de fora. Aí eu tava ali nesse momento totalmente desesperada, né? Realmente, eu tava assim, ai, que saudade fulano, que saudade ciclano, não sei o que, não sei o que. Como se fosse um de volta para minha terra. Eu tava matando a saudade ali naquele desespero. Enfim, né? Toda aquela mistura de sentimentos. E daí teve um momento que tudo mudou ali, a energia mudou, que foi o momento que eu digo que é do acoplamento do meu eu superior, o momento onde que eu conectei ali. Aí a partir desse momento, nossa, mudou a vibração total. Quando eu relembro, né, eu fico pensando, nossa, que engraçado, porque foi basicamente assim, eu tava desesperada, chorando, né, falando, enfim, e daqui a pouco eu fiquei totalmente equilibrada, plena, choro parou, emoções desse tipo desesperada, tudo parou, eu estava equilibradíssima, ancorada em mim. E daí, nesse novo ancoramento, nessa nova frequência de energia, que foi o acoplamento do meu superior, o meu superior começou a falar através de mim, referindo ao meu eu aqui, agora, como terceira pessoa. Então, meu eu superior começou a falar várias coisas, assim, né? Tipo, essa é a primeira vida dela aqui, ela veio para o processo, para auxiliar no processo de transição planetária, não sei o que, e não sei o que. Enfim, foi falando várias coisas, né? Explicando várias coisas, e assim foi uma experiência muito forte e muito engraçada para mim naquele momento. Por quê? Porque eu nunca tinha tido esse tipo de experiência de canalizar. Se eu tive, eu não me lembro, né? Porque teve muitas coisas que, na verdade, depois eu resgatei. Mas se eu tive essa experiência de canalizar antes, eu não me lembro. E ali foi muito engraçado, porque o meu eu superior, né, o meu ser maior ia falando, e ao mesmo tempo é como se eu tivesse aqui observando, né? Então as palavras elas saíam da minha boca, mas não era eu assim
que estava pensando nessas palavras para falar, entende? Então foi um processo muito louco, né? Porque logo que eu falava as coisas, né? Logo que saía essa informação que vinha direto do meu eu superior, eu ficava aqui, tipo, por que eu tô falando isso? Hã? Como assim? Era como se ao mesmo tempo que eu fosse a mensageira, eu também fosse a receptora, porque era realmente, né? Então tudo que falava ali através do meu canal, eu também estava ouvindo e recebendo aquela informação e me surpreendendo e me chocando, tipo assim, como assim? Como assim minha primeira vida aqui? Como assim eu vim, né, para transição planetária? Mas que negócio é esse? Eu tava tipo aqui, né, fazendo várias reflexões aqui, me surpreendendo com cada palavra que era falada por mim, né? Só que não era o meu conhecimento, né? O conhecimento do meu eu superior. Foi nessa experiência que foi me aberto, que essa é minha primeira vida aqui como humana e que eu sou uma semente estelar. Mas também nesse momento foi aberta assim várias percepções muito profundas. Por exemplo, essa questão de que nada é por acaso. Naquele momento ali, essa sabedoria foi aberta para mim, que aquele momento ele não estava acontecendo por acaso, que eu já tinha combinado com aquela pessoa que estava fazendo a terapia para ser naquele momento, naquele lugar, enfim, daquela forma. Foi me mostrado a questão que tudo é como se fosse, sabe aqueles joguinhos de dominó, onde que você, né, bate num dominó e ele vai fazendo uma carreira, assim? Então é exatamente isso. Naquele momento foi me dado essa percepção de que se isso tivesse acontecido em outro momento, eu não ia ter uma sequência de acontecimentos que viriam depois corretos, né? Então já estava tudo planejado para que fosse naquele momento, porque a partir daquele momento, com aquela pessoa, naquela hora, né, isso ia desencadear uma série de acontecimentos para frente que estava na programação. Foi me dada essa percepção de que não existem realmente acasos, né? Que tudo aí é uma grande sinfonia que todos compomos juntos a um nível superior. Daí foi me mostrado isso como uma grande sinfonia mesmo, que cada um dá uma nota, cada um participa com uma nota e que todos compomos juntos. E que mais? E assim, foi um estado de ser totalmente novo. Por quê? Porque ali eu tinha todas as respostas. Gente do céu, vocês não têm noção. Que eu tava falando de todo mundo, até mencionaram não sei quem, e eu nem conhecia a pessoa, e eu tava falando da pessoa sem saber, assim. E ao mesmo tempo eu tava aqui, tipo, o que você tá falando dessa pessoa que você nem conhece? Enfim, né? A gente fica se julgando, mas era o meu eu superior aí ali falando naquele momento, e foi muito mágico para mim, foi muito novo, tudo isso. E depois, enfim, né, depois que eu tive essa experiência, nesse momento eu também falei a língua estelar, né, então teve um momento que começou a vir o sentimento, a mensagem de que a minha família estelar teria algo para dizer, só que eu não ia conseguir passar em palavras humanas, né? Eu não conseguiria traduzir isso, porque é outra dimensão, gente, não tem como. Aí eu trouxe em linguagem estelar, foi a primeira vez, né, que eu trouxe a linguagem, e daí para frente só foi se abrindo mais e ancorando tudo isso. Então foi isso, gente. Resumo, foi assim que eu descobri que sou uma semente estelar, foi assim que eu descobri que essa é a minha primeira vida aqui. É claro que eu não acreditei totalmente naquele momento, porque eu sou muito desconfiada, então naquele momento eu fiquei, né, depois que eu voltei para casa e tal, mesmo tendo sentido tudo que eu senti, eu ainda fiquei me duvidando, eu fiquei assim, tipo, que aconteceu? Peraí, eu acho que eu tô assistindo vídeo de transição de hipnose demais, acho que eu tô
enfim, né, já programada inconscientemente aqui com coisas que, sei lá, né, eu fiquei desconfiando total. Mas é claro, é tanto a espiritualidade como é, a intensidade daquele momento acabou que não deixou eu jogar fora, né, toda essa experiência, porque foi muito forte. Eu sentia no meu ser, eu sentia no meu corpo uma vibração, né, assim, era como se eu estivesse sendo eletrocutada naquele momento. Eu não conseguia nem colocar a mão, apoiar a mão na cadeira, eu ficava com a mão aqui, assim, de tanta energia que estava circulando no meu corpo. Foi muito, muito, muito forte. Então, mesmo que eu seja desconfiada, né? Agora um pouco menos, porque a espiritualidade foi me ensinando. Mas naquele momento eu desconfiei muito, eu fiquei assim com muitas dúvidas, né? E muitos questionamentos, mas tudo foi se abrindo para mim e vieram mais informações. E eu vou contar mais para vocês também sobre o que significa, né, ser uma semente estelar, o que significa ter a sua primeira encarnação no planeta, porque também não é do jeito que muita gente coloca por aí. Mas isso fica para um tema para um próximo vídeo. E é isso, gente. Para resumir, né, foi uma experiência mágica para mim e foi o ponto de virada na minha vida, onde que eu pude assumir aí o meu eu maior, né? Então isso já estava programado para mim. Então o que eu digo para vocês não fiquem buscando se vocês são ou não são sementes estelares, não se cobrem, né, sobre isso, porque todos somos especiais e todos somos um, né? Todos compomos essa sinfonia do universo. E acreditem em vocês que tudo tem o tempo certo para acontecer. Quando tiver que se abrir algo na sua vida, vai se abrir. Não fiquem preocupados com isso. Beleza, gente? Gratidão por compartilhar essa história comigo e até mais. Tchau, tchau. O mais engraçado é que quando aconteceu isso, sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu que nunca fui religiosa. Muito engraçado. Eu fico pensando assim, o pessoal olhando de fora, o que devia estar pensando, né? Porque foi bem louco. Muita emoção no ar. É. O saco de abalar. E a louca chorando. Nossa, eu chorei desesperada, né, mãe? Você lembra? Ai, olha, eu sei lá, tava tão emocionada. A mãe também chorou igual a desesperada. Ai, igual se fosse uma criança. Eu, ai, te mando isso daqui.